Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, misericordioso. Meu Deus, nessa tarde de segunda-feira, Pai, entramos na Tua presença, primeiramente para Te honrar, glorificar e bendizer o Teu nome. Exaltar a Ti, Pai, que é o único digno de louvor e adoração. Exaltar a Ti, Pai, que é o nome que está acima de todos os nomes, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Pai, entramos nesta tarde, Pai, para pedir encarecidamente que esteja conosco nesse estudo, se revele a nós através da Tua palavra, abra os nossos olhos, destampe os nossos ouvidos, para que nós possamos, Pai, enxergar e ouvir a Tua palavra, para que com isso possamos nos transformar, renovando as nossas mentes, por intermédio da Tua verdade, da luz da Tua palavra, para que nós possamos, Pai, experimentar o quão boa, agradável e suave é a vontade de Deus. Deus, que por intermédio do Teu Espírito Santo, nossos corações venham ser terrenos férteis para a Tua palavra que iremos ouvir agora. E que tudo, meu Pai, venha ser transmitido através do Teu Espírito Santo. Porque o servo que está aqui agora falando, nada pode passar de bom se não for por Ti, Pai. Porque tudo que eu faço, Pai, que é bom, a glória e o louvor é para o Teu nome. Porém, tudo aquilo que eu erro e faço, Pai, de pecaminoso, isso tudo é atribuído a mim, que sou caído e pecador. Mas pelo Teu sangue e pela Tua justificação, sou um, Pai, dos que farão parte, e creio nisso, da Tua glória. E creio que cada um dos meus irmãos que estão vindo do outro lado também tem a mesma certeza. Por isso eu te peço, Pai, te agradeço, seja conosco nesse estudo e nos guie através da Tua palavra, pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos dar continuidade aí ao nosso Sermão do Monte. Estamos aí há algum tempo já no Sermão do Monte, como os irmãos bem sabem, uma mensagem muito transformadora e específica também, àqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que já são transformados por meio da regeneração, e o arrependimento de pecado, que geram frutos de arrependimento, pessoas que creem em Cristo através da Tua palavra, por intermédio do Espírito Santo de Deus, e geram frutos do Espírito Santo. Sermão do Monte ao qual só é possível estar seguindo à risca se tiver verdadeiramente uma vida pautada na palavra e na vontade soberana do Senhor. Amém? Então vamos dar continuidade. Na semana passada nós paramos ali no versículo 21 do capítulo 6. Então agora eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler versículo 22, 23 e 24. Apesar de serem dois temas, eu creio que será possível a nós analisarmos esses dois temas hoje. Versículo 22 ao 24. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 24. Como eu gosto sempre de lembrar os irmãos, a minha Bíblia, ela está na versão Almeida, Revista e Atualizada, que é conhecido como ARA. Aos irmãos que têm interesse em acompanhar na mesma versão e possuem aplicativo no celular, é só estar mudando ali, a tradução ao qual o irmão está lendo. E aqueles que não, que preferem alguma outra tradução ou têm alguma outra Bíblia física,
né, com tradução diferente, não tem problema, meu irmão. O importante é que o texto ele é interpretado da mesma maneira, né? Apesar de algumas palavras terem algum pouco de diferença, né? Algumas Bíblias são mais fáceis de entendimento, outras mais difíceis. A Bíblia área ela está ali no intermediário para o mais difícil, né? Mas isso não tem problema algum. O importante é que a mensagem do Senhor seja transmitida. Amém? Então vamos ler o versículo 22. Está escrito assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti, caso a luz que em ti há sejam trevas, ó quão grande trevas serão. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então eu vou ler o versículo 22 e 23, que nós vamos tratar na primeira parte novamente. E quando for tratar na segunda parte, eu lerei o versículo 24. Mais uma vez, irmãos, para fixar, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, ó, que grandes trevas serão. Irmãos, aqui temos mais um versículo forte de uma continuidade de palavras ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos trazendo. Palavras de cunho espiritual e também de cunho que reflete ao seu povo, porque nós vimos que até o versículo 18, Jesus Cristo ele estava falando ali de palavras de cunho espiritual, da maneira com qual nós nos tratávamos com Deus, a nossa intimidade com o modo de dar esmolas, com o modo de orar e com o modo também de jejuar. Mas na semana passada nós vimos que tudo isso ele refletiria nas ações para com o mundo. Ele deixaria transparecer para as pessoas aquilo que nós buscávamos quando estávamos em secreto. Se nós éramos fiéis a Deus no secreto, tanto em dar esmolas, quanto em orar e quanto em jejuar, prática que é considerada uma prática piedosa ao povo judeu da época e para nós cristãos continua também sendo uma prática de piedade no sentido de obediência, de piedade no sentido de cumprimento à palavra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Do versículo 19 para frente, agora ele trata-se de algo de responsabilidade da igreja para exemplo, para transparecer a Cristo por intermédio de sua vida. Chegamos ao versículo 22, onde Jesus cita essa passagem maravilhosa sobre a luz e as trevas, ao qual nós temos um órgão do nosso corpo que está diretamente ligado a esse texto. Jesus Cristo aqui ele não cita isso de maneira nenhuma aleatoriamente. Ele nos faz uma declaração, irmãos, porém ele nos traz também duas advertências
uma positiva e uma negativa. Ele faz uma declaração a respeito dos nossos olhos. No versículo 22 ele está dizendo que os nossos olhos são lâmpada do corpo. O meu olho é a lâmpada do meu corpo, meu irmão. O teu olho é a lâmpada do teu corpo. Nossos olhos é comparado a um farol do nosso corpo. Porém, nós vimos aqui nesse versículo 22 e 23 que ele tem a capacidade tanto de nos enlevar a Deus ou nos derrubar diante da vontade de Deus. Podem nos conduzir à prática do bem ou, consequentemente, à prática do mal. Ele pode nos levar pelas veredas da justiça, da palavra de Deus, da verdade, ao qual Jesus Cristo tem nos trazido até aqui. Ou também pode nos puxar para os caminhos que são largos, chamativos, escorregadios da iniquidade. Jesus Cristo ele jamais citaria uma passagem dessa sem cunho espiritual também. Porque nós estamos vendo desde o início que para nós transparecermos a Cristo através da nossa vida, para nós sermos a imagem de Cristo neste mundo que jaz no maligno, primeiramente nós temos que ter uma vigilância e uma obediência espiritual para com Deus. Nós vimos desde o capítulo 5 que é um passo a passo, desde se humilhar espiritualmente ao ponto de ser totalmente dependente de Deus, de chorar pelos seus pecados, de ser manso, de ser puro, de ter amor pela justiça, de não deixar que a nossa justiça venha a ser como a dos hipócritas, de orar, de ser caridoso, de jejuar, de não acumular tesouros aonde não tem capacidade de ser eternos, infinitos, como o mundo tem acumulado. Mas ele está citando também essa passagem sobre o olho, tanto ele naturalmente quanto ele espiritualmente. Jesus está trazendo aqui o olho como uma janela também do nosso corpo, por onde passa toda a luminosidade e ilumina a totalidade do nosso corpo. Porém, Jesus aqui ele também está nos mostrando que o estado em que o nosso olho está, a forma em que ele tem sido preservado e tem sido mantido limpo, está diretamente proporcional à quantidade de luz que entrará através dessa janela. Comparando a uma janela de uma casa, quanto mais a janela for larga e quanto mais aquela fachada for translúcida, transparente, mais luminosidade entrará, iluminando ali aquele ambiente. Da mesma forma é os nossos olhos. Quanto mais largas no sentido de espirituais, no sentido de visão das coisas do reino de Deus, e quanto mais limpas, purificadas estão os nossos olhos das coisas ao qual esse mundo tem oferecido, mas nós sabemos que nada tem de prazeroso, a não ser a destruição eterna, mais a nossa alma estará iluminada. Jesus Cristo é maravilhoso em nos dar algo tão lindo como comparação como esse.
Então, irmãos, é claro aqui dizer que Jesus, no seu primeiro ponto, ele nos dá essa declaração. O estado em que seu olho está, ele é diretamente proporcional ao estado que o seu corpo está. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar do espiritual. Porque, irmãos, nós vimos aqui que a nossa vida espiritual, ela é externada à nossa vida corpórea, material. Então, se o seu corpo espiritual, se o seu espírito ele está limpo e iluminado, consequentemente, a sua matéria, o seu corpo, a sua forma humana transparecerá a luz de Cristo através de você. Então, a declaração de Cristo é clara. Teu olho é diretamente proporcional a como está o teu espírito hoje. E ele vai declarar. No versículo 22 também. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Claro que ele não está falando aqui de você virar fluorescente, né? Ficar emitindo luz. Aqui ele está falando do Espírito. E que o Espírito ele transcende para o nosso corpo natural de uma forma que o Espírito Santo é revelado através da nossa vida, não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo é maravilhoso e ele é luz em meio a trevas. Ele se deixa transparecer àquelas pessoas que são verdadeiramente obedientes à palavra, que servem a Cristo verdadeiramente, sendo obediente, olhando os seus preceitos, seguindo os seus caminhos, mesmo sendo pecadores, mas buscando a santidade todos os dias. E ele afirma que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas o que a gente pode entender como bom aqui? Nós temos que entender que esse bom aqui nada tem a ver com a bondade do ser humano, nada a ver tem com a bondade física de problema de visão, não. O olho bom aqui é aquele que se alegra com a vontade soberana de Deus, se alegra com a beleza da criação divina, se alegra com a vontade de Deus ser manifestada na vida dele, com o reino de Deus ser expandido por intermédio da palavra. Sem titubear, sem desejar malícia, mas que aquele olho ele é exclusivamente para dar honra e glória ao louvor do Senhor Jesus Cristo. Você pode me dizer, mas pastor, nós somos pecadores, somos falhos? Sim, eu sei disso, irmãos. Eu faço parte também desse grupo de pecadores, porque o único que não teve pecado foi aquele que deu a vida por nós, para sofrer por aqueles que creem e vivem verdadeiramente debaixo da tua palavra. Ele morreu por mim e por você, sem culpa alguma. E por isso que nós temos que buscar a santidade todos os dias, para que os nossos olhos venham ser bons da maneira que Deus quer que ele seja, não fisicamente, não como problema de vista ou não um olho bom para coisa material, não, mas um olho bom que é firmado e fixado na ação divina no mundo, na revelação, na criação, na palavra, na fé, sem titubear, sem deturpar a palavra, sem desejar além da palavra. Jesus Cristo é muito claro em dizer isso.
Então, se o nosso olho estiver limpo, com certeza o nosso espírito estará iluminado. A qualidade da luz que entra no teu espírito, meu irmão e minha irmã, depende do estado em que o seu olho está hoje. Da mesma forma que essa luz penetra no teu olho e deixa o teu espírito iluminado, ela deixa também o teu coração e a tua alma florescendo a espiritualidade do Espírito Santo de Deus. Porém, irmãos, infelizmente, não existem somente olhos bons, porque ele também vai citar o olho ruim no versículo 23. E ele fala: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O olho mau aqui, irmãos, é aquele olho cheio de cobiça, cheio de ganância, olhos que são voltados às impurezas do mundo, às imoralidades. São olhos que não se importam, meu irmão e minha irmã, em se deleitar na beleza da criação de Deus, na beleza da palavra, na beleza da multiforme revelação no mundo em que vivemos de Deus, na sua criação, na salvação, na redenção e na futura glorificação. São olhos, meus irmãos, que não se deleitam na glória de Deus, mas que se cobiçam sempre pela maldade, pelo prazer, pelo pecado, pela malícia. Então perceba que a qualidade da luz que entra na habitação do teu espírito depende de como o seu olho estará. Porém, irmãos, neste mundo em que vivemos, há fatores que são evidentes na nossa vida, que podem cegar esses olhos, que são a porta para nosso espírito, nosso coração, que podem cegar os olhos ao qual ele está ligado à vontade soberana de Deus e para a transmissão da palavra no seu sentido amplo, por intermédio do Espírito Santo através da tua vida. Para que a luz do Espírito Santo entre em você, você precisa estar com teus olhos voltados a Deus. E existem muitos fatores neste mundo que distorcem a nossa visão. Eu não vou nem falar que podem distorcer, porque aqueles que têm buscado a santificação, isso se torna mais difícil de acontecer, né? Não é impossível, porque nós somos pecadores, mas acontece muito, meu irmão e minha irmã, até hoje. Um desses fatores é o preconceito. O preconceito, meu irmão e minha irmã, pode alterar a nossa visão. E aqui o preconceito eu estou dizendo, não estou falando aqui a respeito de bandeiras que têm sido levantadas, ativistas que têm se levantado em prol de causas e muitos até, né, com muita verdade, muita honra e muita sensatez, mas muitos também com segundas intenções. Mas eu estou dizendo aqui daquele preconceito que pode nos cegar ao ponto de nós nos fazermos indiferentes à palavra do Senhor. Preconceito que pode destruir a nossa capacidade de julgamento
através de culturas, ensinamentos e preceitos que fomos trazendo ao longo de nossas vidas por meio de tradições. Preconceitos que nos impedem de formar opiniões claras a respeito da palavra de Deus, opiniões lógicas, razoáveis, aonde você tem aceitado somente aquilo que é trago por tradição e não aceita que a palavra do Senhor entre no teu coração. É blindada a verdade, porque você tem a verdade como se você tivesse criado ela dentro de si. Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa: só tem um que é a verdade, e esse é Jesus. Ele sempre se cita como a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o justo juiz e o verdadeiro juiz. Ele é a verdade. Não tem ninguém que possui uma verdade absoluta, a não ser aqueles que estão baseados em Cristo, porque Cristo é a verdade, não o ser humano. Então o preconceito ele pode te cegar. Ele pode nos fazer ficar contra o que a Bíblia tenta nos trazer e está tão claramente aos nossos olhos. Porém, o preconceito, o tradicionalismo, aquilo que vem enraizado, ele não nos deixa ver. Porque a palavra do Senhor é luz, mas o seu olho ele tem que estar limpo. Isso serve até para o natural, irmãos. Isso serve até para o mundo que nós vivemos hoje. Muitas descobertas que tiveram ao longo dos anos, elas tiveram que abrir caminho pelo preconceito. As pessoas sempre gostavam de viver pelo que era mais seguro. Aquelas coisas que eram mais conhecidas. Mas muitas pessoas, eu falo cientistas, inventores, né? Eles tiveram que passar por cima do preconceito e daquilo que era conhecido e daquilo que era confortável e estável para transpor uma barreira entre algo antes de uma descoberta e algo depois de uma descoberta. Então, irmãos, o preconceito é algo que nos cega. Isso nós vemos desde o início, irmãos. Preconceito com religiões, preconceito com opiniões, preconceito com vidas, sexualidade. E quando eu digo sexualidade, não no sentido de homossexualismo, mas no sentido de homem e mulher, ao qual pessoas têm subjugado, né? Mulheres por acharem que elas são inferiores, mulheres que têm tomado o papel dos homens, e por isso que tem ocorrido muito, irmãos, do que nós temos visto aqui como o olho fechado, o olho cego, o olho tampado para a luz da palavra. Uma das coisas mais necessárias na vida, meu irmão, é você examinar. Examinar você mesmo. Examinar quais são os princípios que você tem. Será que esses princípios que você leva como verdade absoluta, ele é válido? Mas válido não no sentido do seu eu próprio, do seu egocentrismo, mas válido no sentido da palavra do Senhor? Ou será que eu e você tem sido vítima do nosso próprio preconceito irracional? Porque, irmão e irmã, qualquer homem que seja escravo do seu preconceito irracional, ele é miserável.
Os olhos deles são obscurecidos e distorcem a verdade, a visão da realidade, através da verdade que é a palavra de Deus. Temos também o ciúme, que é algo que também pode nos cegar. Em uma obra de um autor famoso, Shakespeare, ele nos fala de uma tragédia, a tragédia de Otelo, uma obra clássica dele, e onde um casal ele tem total fidelidade. A esposa, ela tem total fidelidade com seu marido. Porém, com muitas evidências, um amor confiante passa para um ciúme desmedido que acaba em um assassinato, sufocando ele com um travesseiro. Muitas pessoas, irmãos, têm usado o ciúme e têm se transformado em caos. A natureza do homem vira um caos através do ciúme. Liberam uma fera que existe dentro do ser humano que tem a natureza caída. Tem encerrado casamentos, amizades. O ciúme é capaz de fazer aparecer circunstâncias ao qual nunca veio a existir. Onde circunstâncias inocentes ou ações amigáveis se tornam culpadas diante da visão daquela pessoa que tem um ciúme exacerbado. E ele cega ao ponto de você enxergar a verdade e a realidade. E isso, irmãos, é tanto no natural quanto no espiritual. Outro ponto também que nos cega é o orgulho. O orgulho, irmãos, ele é capaz de alterar também a nossa visão. O orgulho afeta a nossa vida principalmente de duas maneiras. Ele afeta a nossa vida na questão dos nossos olhos, porque, como primeiro ponto, ele nos torna incapazes de ver a nós mesmos como somos. A pessoa que é orgulhosa, ela não consegue enxergar a si, porque ela passa tanto tempo examinando e julgando e se orgulhando em si mesmo e desmerecendo e desprezando as outras pessoas, ao ponto de não enxergar o seu próprio coração, os seus próprios defeitos, as suas próprias iniquidades, as suas próprias falhas, os seus próprios má costumes. Como diz Isaías, irmãos, a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Se a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia, como diz Billy Graham, imagine os nossos pecados. Imagine você achar que é orgulhoso, achar que orgulho é vantagem. Ele impede você de ver a si mesmo e também impede você de ver as outras pessoas como elas são de verdade. Se eu e você, irmãos, somos convencidos que somos sábios, que somos exegetas, que somos teólogos, que somos cristãos com a verdade absoluta, que nós não temos mais nada a aprender, que as pessoas que vivem contrário ao que acreditamos são inferiores a nós, você não está enxergando nem a si mesmo, e muito menos aquele outro que necessita da tua generosidade.
Tem o exemplo de Jesus. Jesus, ele, como a Bíblia diz, ele saiu da sua glória e se fez servo para a glória de Deus. Se o próprio Deus, ele habitou em um corpo com toda a sua plenitude e se fez servo e se fez pecado por mim e por você, de onde é que vem o teu orgulho? Como que alguém que está pautado na vida, dizendo que vive em prol de Cristo, dizendo que é filho de Deus, dizendo que é co-herdeiro com Cristo, tem a capacidade de se orgulhar em algo? Como diz Paulo, irmão, a única capacidade de o crente se orgulhar em algo é se orgulhar na fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Porque o Espírito de Deus, ele age na nossa fraqueza. Porque se nós estivermos fracos e vermos as coisas andando, sabemos que não é por nós mesmos, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, o cristão, ele se gloria nas fraquezas, ele se orgulha nas tribulações, nas tentações, como diz Paulo. Paulo falava lá em 2 Coríntios que ele se orgulhava era nas tribulações, era nos naufrágios, eram nos açoites, nos apedrejamentos, nas perseguições por feras, por pessoas, no frio. Mas ele sabia que a graça de Deus sempre bastou para ele. O cristão, ele tem que se orgulhar em ser privilegiado por Deus. Privilegiado no sentido de fazer parte de um plano de salvação ao qual ele não merece. De um plano de salvação que foi feito desde a fundação do mundo, ao qual Deus já tinha crucificado o seu Filho na fundação do mundo, para a honra e glória do nome dele, para que a glória de Deus fosse manifesta por intermédio de Jesus na vida daqueles que crescem em Jesus e na vida daqueles que também não crescem em Jesus. Porque a Bíblia também diz que até aquelas pessoas que serão lançadas no lago de fogo, elas glorificam o nome de Deus. Por quê? Porque Deus mostra a sua soberania. Porque a vontade de Deus sempre é feita, independentemente de vontade humana. Então você, meu irmão e minha irmã, que se considera filho de Deus e vive de acordo com a vontade de Deus, orgulhe-se no privilégio de fazer parte de algo que você não merece nada. Como eu já disse aqui, nós somos como trapos de imundícia. Como Paulo sempre cita, desventurado nós somos. Nada de bom, irmãos, nós temos. E tudo que fizermos de bom foi Deus que fez. Porque, irmãos, se você não fizer isso, você não vai conseguir nem ver a você mesmo. E muito menos olhar para o seu irmão. Ver como ele realmente é. Se você se achar orgulhoso por sua sabedoria ou pelo que você tem, você não vai conseguir reconhecer as suas tolices, os seus defeitos. Você não vai conseguir pedir perdão a Deus e se arrepender. E sem arrependimento, ninguém verá a Deus, irmãos. Ninguém verá a Deus. Sempre que você comparar você com outra pessoa e achar vantagem nisso, pare e olhe para trás. Veja
que você e qualquer outra pessoa, independente de recurso, o rico, o pobre, o magro ou gordo, o branco ou o negro, aos olhos de Deus são todos iguais, o homem ou a mulher. Você não tem mérito nenhum, você não tem vantagem nenhuma. A minha condição e a condição de outra pessoa é a mesma diante de Deus. A única coisa que nos diferencia de um e de outro é a graça e a misericórdia de Deus com aqueles que Ele quer. Se você não reconhecer que você não é nada perante Deus, se você não se orgulhar da glória de Deus, a luz que deveria estar em você se tornará em uma total escuridão, irmãos. E ó, que treva será. Seu corpo estará em trevas, como diz o versículo 23. Isso é muito sério, meus irmãos. Aqui, quando Jesus ele usa a palavra bom e mal, ele usa no sentido da época dele, na linguagem grega, como generoso, de generosidade, né? Para o bom. O livro da carta de Tiago vai dizer que, com respeito a Deus, que Ele dá a todos abundantemente. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E o abundantemente aqui que ele usa, que é um advérbio, lá em Tiago 1,5, é o mesmo termo grego que é usado aqui como adjetivo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 8, Paulo vai exortar os amigos dele a ofertar liberalmente. Outra vez, temos o mesmo termo aqui, como generosidade. Nas igrejas, as palavras eram generosidade, eram santidade, eram arrependimento. O próprio livro de Tiago vai dizer que a verdadeira religião de Cristo é cuidar, é ser generoso com os órfãos, com as viúvas e com as pessoas que carecem. É você ser beneficente com todos os necessitados. Então, quando Jesus disse que aquele que tem um olho bom, Ele está falando aquele que tem um olho generoso. Aquele que tem um olho que vê o seu irmão como um igual a você, que não merece nada diante de Deus, mas que você teve a oportunidade de mudança de vida, de arrependimento, de transformação pela palavra, por intermédio do Espírito Santo, e acredita que aquele outro também terá. E leva a palavra com amor, com bondade, sem força, sem violência, mostrando a palavra verdadeira, genuína, com generosidade a respeito também da materialidade da vida daquela pessoa em caso de necessidade, porque a igreja ela não é só espírito, mas ela também é ação, é obra. A igreja não é só púlpito ou banco de igreja, mas ela é também um ministério exterior. Ministério de missão, é ser caridoso, é externar a luz do Espírito Santo àqueles que veem você. E se o seu olho é generoso, como o termo aqui de bom é o mesmo termo de generoso no grego,
O teu espírito é brilhante como o Espírito Santo de Deus. E isso é transparente. Isso transparece para as pessoas. Não como um motivo de glória para você, mas para que a glória de Deus seja manifestada no palco da tua vida. E não diferente, o mal aqui também tem um sentido literal. Sentido literal esse que no grego é forte também. Algumas versões falam mal, outras versões falam maligno aqui, né, em português. Porém, é um termo bom para ser usado como mal. Mas o grego ele diz que essa palavra lá é miserável. Então, um olho é generoso e outro é miserável. Ou avarento, ou avaro, ou mesquinho. Todos esses significados para a palavra grega que é usada aqui no texto. Lembrando aos irmãos que o Novo Testamento ele é todo escrito em grego, né? Os escritores passaram a escrever diretamente a grego. O Velho Testamento também temos traduções para o grego, porém originalmente foram escritos em hebraico e algumas passagens em aramaico. Então, como nós estamos falando aqui do Evangelho de Mateus, foi escrito em grego, o termo para mal aqui, lá é miserável, avarento, mesquinho. Então, irmãos, esse olhar mal significa mesquinhez, de modo avarento, com má vontade, como é dito também em Provérbios 23:6. Lá em Provérbios 23:6 vai dizer assim: não coma o pão daquele que tem olho mau. Lá Salomão está querendo dizer assim, olha, não se hospede na casa daquela pessoa que reclama até por um punhado de comida. Lá em Provérbios 28 também, versículo 22, vai dizer que o homem que se apressa em buscar da riqueza tem olho maligno. Ele está dizendo ali, Salomão, que o avarento ele sempre desconfia de outros e sempre busca se apropriar de tudo que pode. Então, como olho mau aqui, nós podemos traduzir para olho avarento. Deste modo, então, Jesus ele afirma que não há nada mais generoso, de não há nada mais perfeito de como a generosidade para nos permitir ver a vida e as pessoas de maneira correta. É a generosidade que vai ser a porta de entrada dos nossos olhos. Os nossos olhos estarão limpos sempre que eles forem generosos. Sempre que você estiver com generosidade, você tiver um olhar de generosidade, o seu olho será capaz de ver a luz da palavra e seu espírito brilhará e transparecerá para o crescimento do reino de Deus. Porém, da mesma forma, Jesus também afirma que aquele olho que é avarento, mesquinho, ele cobre nossa visão como lama, nos tornando cego para nós mesmos e para outras pessoas. Devemos ser generosos, meus irmãos e minhas irmãs, com julgamentos a respeito de outras pessoas, porque a natureza humana ela é sempre focada em buscar ser maior do que alguém, ao ponto de ficar sempre buscando o pior da outra pessoa. Em sempre buscar enxergar mais o pior do outro.
Muitas pessoas são capazes de assassinar uma reputação que é boa de uma pessoa por conta de um erro, com fofocas. Pessoas que são pessoas justas, íntegras, mas que são pecadoras e são passíveis de erro como eu e você, mas que por um ato, por um tropeço, tem a vida destruída por pessoas que são orgulhosas, mesquinhas, avarentas. Pessoas que fazem juízo de valor sem mesmo conseguir enxergar a si mesmo. Então, irmãos, se você fosse mais generoso, se nós fôssemos mais generosos, nós olharíamos para dentro de nós mesmos e víamos que a graça nos alcançou sem mérito algum e pode alcançar o nosso irmão também. Pode alcançar porque Deus é maravilhoso e o Espírito Santo, Ele transforma aqueles ao qual o Pai destes a Jesus Cristo. Devemos ser generosos, então, sempre que estivermos vendo a respeito de outras pessoas. Devemos ser generosos nas nossas ações, irmãos. Sempre que nós agimos de maneira generosa, solidária, sempre que nós podemos ajudar um irmão, uma pessoa necessitada, tanto materialmente como espiritualmente, com palavras de verdade, bíblicas, com um ombro amigo, com direito de resposta, sem pré-julgamento. Quando podemos ver os outros na perspectiva correta, quando enxergarmos os outros como nós, pecadores, sujos, sem merecermos nada, nós vamos ser capazes de mostrar a luz que está dentro de nós e mostrar que aquela pessoa também é capaz de ter aquela mesma luz ao qual você é agraciado de ter. Muitas pessoas, irmãos, são intragáveis de se viver. Pessoas que têm o espírito ou o olho, como diz aqui a passagem, mesquinho, avarento. 3 grandes males que fazem essas pessoas ficarem impossíveis de se conviver. O primeiro grande mal é que o olho mesquinho ele faz você ser impossível de viver com você mesmo. Porque aquela pessoa, irmãos, que é mesquinha, que tem inveja, que tem ciúme, que tem ódio, que tem orgulho, permanentemente, ela sempre fica olhando o que os outros têm, diminuindo o seu ou colocando o seu acima dos outros. Sempre tentando ser acima daquela pessoa, se colocando como vítima através de uma situação. Sempre colocando as suas necessidades como prioridade. Sempre se achando que é a última criatura da terra ao qual Deus tem que atender. E essas pessoas são tristes. Elas falam que são felizes exteriormente, mas dentro é uma tristeza, porque nós sabemos que a paz verdadeira é só a paz que Cristo traz. Um homem avarento, irmãos, uma mulher avarenta,
ela cresce no seu interior amargura, ressentimento, que torna uma barreira para a felicidade, que rouba a paz, que destrói a alegria, que a deixa preocupada com tudo que é material, mas se esquece de voltar ao que realmente é santo e justo e verdadeiro, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. O olho avarento também faz a gente ficar impossível de viver com outras pessoas, porque a pessoa avarenta ela é aborrecida, ela tem um olho tão miserável que ela se torna miserável tanto quanto o próprio olho, como diz o versículo 23. Caso a luz que em ti há sejam trevas, ó quão grande trevas serão. Então a miserabilidade dessa pessoa é tão grande que ela se torna numa trevas quase que palpáveis, como aquela praga que teve no Egito. Seu interior é amargurado. O seu espírito é ambicioso, tornando inútil tudo que ele acha que é virtuoso nele. Tudo que ele pensa que tem de virtude, a ambição cobre com sua malignidade. Toda pessoa, irmão e irmã, tem tendências a cometer tais atos, mas a diferença aqui é a busca pela santidade. E como terceiro ponto, e o primordial, uma pessoa com o olho sujo, mau, avarento, mesquinho, ela se torna impossível de viver com Deus. Porque, irmãos, não existe pessoa que seja generosa como Deus. Então, para que os irmãos entendam, não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Não tem como haver comunhão entre Deus, que é a essência da bondade e da generosidade, e o homem, que tem um olho avarento, malicioso e mau. Não tem como ter comunhão. São inversamente proporcionais. São antônimos, são distintos, são contrários. Deus, Ele é generoso, Ele é bom. Ele é bom. Como diz Jesus, por que me chamas de bom? Somente o Pai que está nos céus é bom. Ele é bom, Ele é generoso. E se você não tem um olho generoso, você não tem comunhão com Deus. Não tem como Deus, com a sua existência e com a sua essência generosa, ter comunhão com uma pessoa que é oposta a Ele. Então, irmãos e irmãs, perceba que o olho avarento, ele distorce a nossa visão. O olho generoso, ele nos faz ver com clareza. Porque a única forma de vermos como Deus é usando o atributo ao qual Ele nos deu, comunicando a nós, mesmo que em proporções humanas, mas aqueles que vivem pautados em Cristo, enraizados em Cristo, fundamentados em Cristo, em prol de Cristo, em conformidade com a palavra de Cristo, aquele que se arrepende do pecado, aquele que se regenera, aquele que olha para trás e fala, olha como eu sou miserável, como eu não valho nada, mas obrigado, meu Deus, por me resgatar desse mundo. E a partir daquele momento ele vive dando frutos do arrependimento, que ele entra de vez na palavra do Senhor,
né, pela fé que é dada por Deus, por intermédio do Espírito Santo, que é nos revelado todos os dias a palavra, que é viva, que é eficaz, gerando frutos do arrependimento. Aquela pessoa que vive generosamente em prol do reino de Deus, para com as pessoas, para com a sociedade, para com a igreja, para com o próximo, para com o inimigo, para com todas aquelas criaturas a qual Deus fala na Bíblia. Toda pessoa que tem um olho generoso, ela vai olhar para outra pessoa e saber, olha, ela está naquela situação porque ela não conheceu a luz verdadeira. Ela não conheceu aquele que é a luz, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que dá água que nunca mais traz sede, que dá o verdadeiro pão, que nunca mais terá fome. E você vendo aquela pessoa daquele jeito, e olhando para si, vendo que você já foi outrora daquele jeito, você vai falar de Jesus para ele. Você vai pregar Jesus para ele. Você vai mostrar Jesus para ele através da tua vida, primeiramente, transparecendo o Espírito Santo pela luz que há dentro de você, para que ele possa enxergar a luz da Bíblia, a luz de Jesus, comprovando que é verdadeira através da tua vida. Como diz Tiago, me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Então, irmãos, se você vive em comunhão com Deus, se você vive em busca de santidade, tudo o que o Espírito Santo de Deus fizer através da tua vida será obra divina, será manifestação da glória de Deus. Sua vida viverá e será exclusivamente para ser palco da santidade de Deus. Perceba quão profundo é isso, irmãos. Perceba o quão profundo é você ter o olho generoso. O quão profundo é você viver nos caminhos do Senhor. Eu iria falar do versículo 24, mas creio que deixarei para o próximo estudo, porque eu quero que os irmãos leiam comigo de novo, agora sabendo de tudo isso que eu disse. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, como nós vimos aqui, em grego, a palavra original é generosidade, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, nós vimos aqui que o mal é a avareza, a mesquinhez, o orgulho, a ganância, todo o teu corpo estará em trevas. E ele vai dizer aqui uma condição, ele vai dizer então, ele vai falar assim, então preste bem atenção, caso a luz que em ti há for a escuridão, ó, quão grande escuridão será. Eu vi um teólogo falando a respeito de um homem que nasceu fisicamente perfeito e aos seus 25 anos de idade ele ficou cego. E por 31 anos ele esteve cego, sem conseguir enxergar sua esposa, seus filhos que nasceram durante esse tempo. Mas pela graça de Deus, aos 50 e poucos anos ele voltou à visão. Conseguiu enxergar a esposa e os filhos. E o maior medo que ele tinha era de dormir, para não fechar os olhos, por conta das trevas que eram os olhos fechados. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Estou falando isso porque outrora
eu e você estivemos dessa forma. Nós tínhamos olhos sadios fisicamente, mas cegos para Deus e para a vontade de Deus. Cegos para a palavra de Deus e para a verdade de Deus. Cegos para os ensinamentos de Cristo e para a ação do Espírito Santo. Mas porque Jesus Cristo é misericordioso e a sua graça é infinita, Ele nos deu a oportunidade e o privilégio de limparmos a lâmpada do nosso corpo, os nossos olhos, através da generosidade, através da verdade, através do arrependimento, através do reconhecimento de que somos totalmente dependentes de Deus, buscando conhecê-lo através da palavra, que é dada por meio da fé, por intermédio do Espírito Santo. E a partir de então nós vimos que nós fazemos parte de um privilégio ao qual poucos conhecem ainda. E por isso é a nossa obrigação, nosso dever e a nossa função revelar essa luz a mais pessoas. Revelar essa luz não no sentido de convencimento, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas revelar no sentido de agir de acordo com a palavra de Deus, de viver em conformidade com o que Deus nos diz, de se arrepender de tudo aquilo que você vive e faz que é pecaminoso, de voltar-se para Deus, encarar a sua dependência dEle, saber que você não é nada sem o Espírito Santo de Deus na tua vida, sem o Espírito Santo de Deus guiando a tua vida, sabendo que você é como um carro desgovernado, que você é como um carro sem controle algum e sem motorista, indo em sentido a uma ribanceira, e que somente o Espírito Santo é capaz de te livrar da morte. Quando nós vemos isso, irmãos, quando nós nos voltamos para Deus, nós o encontramos na palavra, nós o conhecemos de verdade, desmistificando, tirando todo o preconceito, tirando tudo que nós achávamos que era certo, todas as tradições, tudo aquilo que nós tínhamos como verdade absoluta, e conhecendo Ele verdadeiramente, que Ele é a única verdade, que Ele é o único caminho e que Ele é a vida e que Ele é o caminho que leva ao Pai. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida acima da carne, quando nós buscamos santificar todos os dias através da palavra, através da oração, através do jejum, através da caridade, da generosidade, o nosso Espírito Santo ele se torna cada vez mais forte. E quando eu falo nosso Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, é porque o Espírito de Deus é um só e ele age em todos, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele te tornará luminoso, como a palavra de Deus diz aqui. Luminoso no sentido de ser a luz de Cristo. Ser luminoso no sentido de você ser uma espécie de lua, que não tem luz própria, mas que Jesus, como figura de linguagem, eu irei usar aqui o sol, ele lhe fornece a luz para iluminar. Que a luz não é você, não sou eu, mas é Jesus, é o Espírito Santo, é o reino de Deus. E que através da nossa vida, em busca de santidade e intimidade todos os dias, buscando alimentar o nosso espírito, para que ele seja acima da nossa carne, nós conseguiremos apresentar Cristo às outras pessoas. Não porque somos bons, mas porque Cristo é maravilhoso
e nos usará como objeto para a glória do reino de Deus. Eu quero ser sempre esse vaso, irmãos, usado na mão do oleiro. E eu quero deixar essa pergunta a você. Como é que está teu olho hoje? Será que ele tem sido bom? Ou será que ele tem sido mau? Usando o termo grego aqui da palavra no seu sentido original. Será que o seu olho ele tem sido generoso? Ou ele tem sido avarento, mesquinho, orgulhoso, ganancioso, preconceituoso, ciumento, egocêntrico? Será que o seu olho ele tem visto que você não é nada sem Deus? Ou será que o seu olho tem se colocado como o centro do mundo? Como eu já vi esses dias atrás uma pregação de um pastor famoso, que Jesus era o centro de Deus, mas você era o centro de Jesus. Eu quero acabar com isso agora aqui, dizendo que você é somente e unicamente um privilegiado de fazer parte de um plano ao qual você não merece, nem eu e nem você. Porque somos pecadores caídos e, como eu já disse no início do estudo, o profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça, aquilo que nós achamos que somos justos, para Deus é trapo de imundícia. Então, irmãos, quando você olhar para você, dê graças a Deus por Ele ter te escolhido e te privilegiado com amor, com a graça e com os olhos de generosidade. Porque não depende de você, depende de Deus. Mas a busca por santidade é uma responsabilidade sua. Se arrepender todos os dias pelos erros não dá margem para que a sua carne sobressaia o teu espírito através da busca por santidade. Isso sim é responsabilidade sua. E por isso eu te perguntei, seu olho tem sido bom ou ruim? Seu olho tem sido generoso ou mesquinho, avarento? Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e nos dar uma vida pautada na palavra dele. Semana que vem nós continuamos, falaremos do versículo 24. E vamos orar. Logo após, eu leio os comentários. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, só temos a agradecer a Ti, meu Deus. Não temos palavras para pedir, porque não somos dignos nem de olhar para o céu diante da Tua grandeza. Só temos a Te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de ouvir a Tua palavra, de aprender mais com a Tua verdade. Pelo privilégio, Pai, de estarmos hoje, Pai, cada um de nós que estamos ouvindo aqui, ou que irá ouvir posteriormente, aprendendo mais do Teu reino e da Tua justiça. Sabemos, Pai, que muitas pessoas têm sido perseguidas pelo Teu nome, e bem-aventuradas são. Sabemos, Pai, que o mundo ao qual jaz no maligno, a iniquidade ela está à flor da pele, e por isso o amor tem se esfriado como o Senhor prometeu. Mas sabemos também, Pai, que existe um povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus.
e que Ele ainda vive e Ele ainda clama. Sabemos que ainda tem um povo, Pai, que Ele é morada do Teu Espírito Santo e que Ele está aqui para que seja manifesta a Tua glória, para que seja manifesta o Teu reino dinâmico e para que seja palco da Tua vontade soberana. E somos gratos por fazer parte desse corpo, sermos ramos dessa figueira. Nos dê força para que nós possamos dar frutos da generosidade, do arrependimento e do Espírito Santo de Deus. Para que os nossos olhos venham ser janelas limpas e generosas, tornando-nos luminosos pela Tua luz. Que nós sejamos canal de transmissão de luz, porque só Tu és luz, só Tu és vida, só Tu és água da vida e pão do céu, só Tu é a verdade. Pai, eu Te peço e Te agradeço por cada um dos irmãos que estão conosco nessa tarde, aos que participaram do chat, os que estão só ouvindo e os que irão ouvir posteriormente. O Senhor conhece a vida de cada um deles. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos irmãos. Que seja feita a Tua vontade na vida deles e não a deles. Que seja feita a Tua vontade, que é soberana, e não aquilo que eles pensam que é bom, mas que não é a Tua vontade. Pai, eu clamo a Ti também pela aquela nação que tem sofrido e sendo subjugada na mão daqueles extremistas. Pai, olhe pelo aquele povo e seja feita a Tua vontade. Olhe pelos santos que moram ali naquele lugar. Cuide, Pai. Cuide, Pai, para que, se eles forem perseguidos por conta do Teu nome, eles perseverem até o fim. Cuide também, Pai, para aqueles que serão livres das mãos desse povo, que eles consigam ser tragos em segurança, retirados de lá em segurança. Mas, Pai, mais uma vez eu digo, eu rogo pela Tua vontade, pelo nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Amém.